Olá! Está comprovado que o afeto e a convivência entre humanos e animais traz alegria, sensação de bem-estar, conforto e acolhimento. Mas a ciência também confirma que os animais são terapêuticos e podem contribuir para o bem-estar físico, cognitivo, psicológico e social de pacientes em tratamento. É a chamada terapia assistida por animais. No Viver Melhor de hoje, você vai conhecer os benefícios dessa prática. O Tuco, de 1 ano e 4 meses, é um dos meus convidados desta edição. Ele está aqui ao lado da veterinária doutora Vanessa Espanholo. E o Tuco é um dócil e carinhoso cãozinho da raça Bernese. Ele tem 50 quilos e está ainda em treinamento para reforçar o time de cães de uma ONG que alegra asilos e hospitais aqui do Distrito Federal, né, Tuco? Daqui a pouquinho a gente conta mais sobre essa história. A Vanessa vai explicar o trabalho. O Tuco está sendo treinado ainda, ó, mas até que ele está quietinho aqui no estúdio, viu? Vamos acompanhar juntos agora uma reportagem sobre ecoterapia que eu visitei recentemente aqui em Brasília. Vamos ver. O balanço das mãozinhas é a prova da alegria e expectativa de Isabela, de 3 anos e 8 meses. Assim que o seu amigo e companheiro de treino, o Mito, se aproxima, ela já monta quase que sozinha no animal. Na verdade, a Isa, antes mesmo da eco, era uma criança muito menos sociável, assim, na verdade quase nada. Ela não tinha um contato social nem com a gente, nem com outras pessoas. E aí eu acho que o cavalo trouxe esse benefício, né, da socialização. Então, quando ela chega aqui, ela vai no cavalo e enquanto ela não monta, ela tá lá batendo a mãozinha para dizer, olha, é minha vez, eu quero montar. A ecoterapia faz parte da rotina semanal desde que Isa tinha 2 anos. As sessões são acompanhadas pelo guia Wellington, o fisioterapeuta Vitor e a psicóloga e ecoterapeuta Cristiane. Entre uma voltinha e outra, ela recebe estímulos variados. O ambiente agradável favorece o aprendizado e estimula o processo de reabilitação. Isabela tem a síndrome de Golden Hair, que é rara e afeta, entre outros órgãos, a visão, a audição e coluna. Gabriela conta que a filha tem surdez bilateral profunda, ausência de nervos e labirinto, problemas cardíacos, fusão de 2 costelas e só tem um rim. A mãe garante que desde que Isa começou a ecoterapia, os avanços são visíveis. Foram vários benefícios, né, mas acho que os principais, acho que essa questão da socialização do cavalo, como vocês podem notar, né, é uma coisa que ela gosta, ela se sente feliz. E aí a Isa tem toda a má formação, né, por conta da síndrome que ela tem, então essa questão de força muscular, o trabalho de equilíbrio, né, porque quando o cavalo está andando, essa questão da passada muda bastante, ajuda muito ela nessa questão do equilíbrio, que era uma coisa que era muito difícil, ela caía muito. A ecoterapia é um método terapêutico reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina desde 1998. É um tipo de tratamento complementar ao da medicina tradicional, com abordagem interdisciplinar nas áreas da saúde, educação e equitação. A psicóloga e ecoterapeuta explica que a terapia começa de forma lúdica e descontraída. Então a gente apresenta a criança ao cavalo, geralmente eles trazem cenouras, nós disponibilizamos aqui cenouras, rapaduras e as crianças alimentam esse animal justamente para fazer um elo, uma ligação. E nessa aproximação com o animal, a gente vai percebendo e fazendo toda uma leitura da criança, né? E vendo já as suas necessidades. A gente dá para a criança a liberdade até de buscar o animal no piquete, empoderando essa criança, dizendo, olha, esse animal, você é responsável por esse animal, né? Vamos buscar o seu cavalo, vamos escovar, higienizar o seu cavalo. Os animais também precisam de atenção e cuidados especiais, o que inclui vacinação, vermifugação, controle periódico e muito carinho. As sessões são planejadas de acordo com a necessidade de cada paciente. Cada criança tem uma necessidade. Para cada criança, um cavalo, né? Para cada criança, um tipo de solo e também um passo, um ritmo de passo, uma cadência de passo. É também considerada uma forma de reabilitação baseada na neurofisiologia. Quando a criança está sobre o cavalo, o andar do cavalo tem um movimento que estimula a criança a balançar da frente para trás, de um lado para o outro, para cima e para baixo.
Esse movimento, chamado de movimento tridimensional do cavalo, é comparado à marcha humana. Essa informação vai para a criança, sua medula, e gera uma outra informação no córtex, que depois volta de novo à medula e vai se consolidando, dando um estímulo, como se estivesse estimulando a criança a desenvolver a marcha. Motoramente seria um desses. Isso também está estimulando o tônus muscular dela, está fortalecendo a musculatura dela, está padronizando ali o estímulo para que ela vai ficando cada vez mais durinha, sabe? Fortinha, como se em cima do cavalo, como se a criança estivesse vivenciando uma academia ali. Eu, como psicóloga, eu avalio muito dentro das questões emocionais e eu desconheço outra prática que tenha um ganho tão significativo dentro dessas emoções, onde as crianças trazem, às vezes, uma certa ansiedade e com a prática da ecoterapia eu percebo uma redução dessa ansiedade, assim, fantástica. E o ambiente tão convidativo, ar puro, área verde, os animais dóceis, sociáveis, que eu até perdi o medo e não resisti a uma voltinha. Adorei a experiência. A ecoterapia, ela é tão inclusiva que ela não tem nenhum protocolo contra, a favor. Então, a ecoterapia, ela inclui todos, crianças, adolescentes, o público da terceira idade também, os idosos. E a mãe da Isabela fez questão de deixar um recado para os pais. Tentem trazer a criança para esse mundo, né, do animal, conhecer o trabalho. Cachorro, qualquer animal, eu acho que ajuda muito, né? O animal é um ser vivo aí importantíssimo, acho que no desenvolvimento da criança e vale muito a pena. E para a gente falar mais sobre a terapia assistida por animais, eu volto com o meu convidado agora, o Tuco, a Vanessa Espanholo, que é a dona do Tuco, a médica veterinária e também é presidente do Instituto Brasiliense de Intervenções Assistida por Animais. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vanessa, agora eu vou abrir o telão aqui para as minhas convidadas de hoje. No telão conosco hoje, falando de São Paulo, a pedagoga Andréia Petenucci, que é mestre em fonoaudiologia na área de linguagem, corpo e psiquismo pela PUC de São Paulo, com pesquisa na área das intervenções assistidas por animais. E a psicóloga Maria do Socorro Lima, sejam bem-vindas. Muito obrigada pela participação de vocês. Bom, hoje a gente tem um formato aqui diferente, né? Vanessa, pela primeira vez eu estou recebendo aqui no estúdio uma convidada nesse modelo presencial, mas com muita segurança aqui, todos testados e vacinados no estúdio, viu? Quero começar a palavra com Vanessa, seja bem-vinda. Bom, o Tuco até que está se comportando bem, né? Me conta um pouquinho. O Tuco, ele está sendo treinado para fazer esse trabalho em asilos e hospitais aqui do DF. Isso, o Tuco ele é um cão filhote, a gente considera ele um pouco filhote, ele tem 1 ano e 4 meses. Então, desde quando ele chegou na minha casa, aos 2 meses de idade, a gente já começou o treinamento com ele. Então, ele está em fase de treinamento, ele é um cão em socialização, um cão em treinamento. E aí, quando ele tiver mais idade, lá pelos 1 ano e meio a 2 anos, aí a gente vai fazer uma avaliação com ele. Isso não é certeza de que ele vai poder trabalhar, a gente precisa saber se ele vai passar nos testes, nos exames, né? E nos exames de saúde também, é claro, né? A gente faz toda uma avaliação desses cães que vão trabalhar. Então, o Tuco está nessa fase de socialização e treinamento ainda. Você vê que ele ainda é um cão filhotão, ele ainda apresenta ainda comportamentos de filhote, né? Ele é curioso, ele é um pouco ainda desastrado, digamos assim, não é um cachorro grande, né? Mas, assim, ele está em constante treinamento, né? A gente espera que ele possa vir a trabalhar com a gente no futuro. Bom, eu vou abrir a palavra agora, por favor, Socorro, seja bem-vinda mais uma vez. Qual é a importância da terapia assistida por animais em escolas, em hospitais, isso na educação e para a sociedade como um todo também, né? Olá. A intervenção assistida por animais, ela é muito importante porque quando você lida com o ser humano, você lida diretamente com as emoções deles. Então, o cão de intervenção assistida, ele consegue penetrar nessa área que é muito delicada. Então, tanto num trabalho de terapia, na área de saúde, na área da educação e nas próprias atividades assistidas, você consegue atingir esse lado da alma, né? O lado da emoção.
Então, eu digo que o cão ele tem esse poder de curar a alma, né? de trazer um lado que ainda está sombrio, às vezes está entristecido, e transformá-lo em luz naquele momento. Então, esse foco é muito importante. Por isso, eu vejo que o condutor do cão, né, o tutor do cão, que normalmente nós trabalhamos, o cão trabalha junto com o seu tutor. Ele tem que estar muito equilibrado para esse tipo de atividade, para esse tipo de trabalho, de intervenção assistida. Então, o trabalho da psicologia é estar o tempo inteiro atento também ao movimento desses tutores, ao movimento de toda a equipe, porque você num trabalho desse, você tem toda uma energia emocional que você desloca, que você coloca à disposição, mas que você também precisa estar com ela minimamente equilibrada para você também se sentir bem. É um trabalho onde é o ganha-ganha para todos. Né? Todos têm que estar bem, né? Todas as pessoas, o cão, o ambiente, e a Andréia vai poder falar isso aí com muito brilhantismo, com certeza. Andréia, seja bem-vinda mais uma vez. Com a palavra, então, por favor, na área da educação, para crianças, para adultos, realmente torna o ambiente mais leve, né? Eu tiro aqui pelo estúdio. A turma está adorando, desde que o Tuco chegou aqui, provoca esse bem-estar. Olá a todos, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. De fato, né, a presença do cão, ele impacta, né? Ele tem aí uma longa jornada junto de nós humanos, né? Foi um dos primeiros animais a serem domesticados, então ele faz parte normalmente da nossa biografia, né? Todos nós convivemos com os cães desde criança e a ciência começou a olhar para isso, né? Como é essa interação entre humanos e animais? Como ela se dá? Quais são os benefícios? E, então, pesquisando os benefícios dessa interação humano-animais, chegamos na nossa área de atuação, né? Do Instituto Brasiliense e da AFAGO também, a qual eu represento, que é a área das intervenções assistidas por animais, que envolve, então, algumas frentes. O uso dos cães na saúde, então, todos os profissionais de saúde podem se dedicar, né, à utilização dos cães de forma técnica e profissional, e também os profissionais da área da educação. E como você disse, Rafaela, de 0 a 100 anos a gente pode atender utilizando os cães, quer seja no desenvolvimento infantil, quer seja nos desenvolvimentos e nas perdas cognitivas do envelhecimento, por exemplo. Os cães podem estar presentes durante todo o percurso humano, beneficiando, né, o desenvolvimento dos seres humanos. Agora, Vanessa, uma dúvida. O paciente precisa querer, ou aquele aluno, é uma imposição, é de comum acordo? Como é que funciona? Porque às vezes a pessoa tem medo, Sim. Né? Não quer, ou tem uma certa resistência. Então, a seleção do perfil não é só do cão. A gente também tem que selecionar um perfil do paciente, né, do assistido, de quem vai estar recebendo essa intervenção. Então, as pessoas têm que querer sim. É claro que se a pessoa... as únicas contraindicações que a gente fala são para pessoas que realmente têm fobias a animais ou que têm alergias específicas ao pelo de animal, por exemplo. Então, essas a gente realmente não recomenda, mas a gente sempre faz um questionário prévio. A gente sabe que cães que têm perfil para crianças, cães que têm perfil para adultos, o tutor também tem que ter perfil para isso, então a dupla tem que estar muito bem alinhada, tem que ter uma sinergia entre eles. E o perfil do tutor também é muito importante, porque para ele precisa estar bem para o cão estar bem. Então, você vê que o Tuco está o tempo todo olhando para mim aqui para saber se eu estou tranquila, o que a gente vai fazer daqui a pouco. Essa ligação é muito forte. Então, o tutor tem que ter um perfil muito bom para isso também. E, principalmente, o assistido. Então, assim, eu não tenho como ir no hospital de crianças e atender uma criança que não gosta, que não quer. Ou que um pai também, né, o responsável, não esteja confortável com aquela situação. Né? Então, isso a gente leva sempre em consideração. É um pré-requisito para que a gente trabalhe. E quais são os pré-requisitos, os outros, para que um cão esteja apto a fazer essa terapia assistida? Então, o cão, ele precisa passar por uma seleção de comportamento, de saúde e de treinamento.
E para isso a gente tem um corpo técnico, né, aqui em Brasília, na nossa instituição, né, no IBIA, né, Instituto Brasiliense de Intervenções Assistidas por Animais. E o cão, basicamente, ele precisa ter o tuco, por exemplo, é um cachorro grande que tem forte tolerância. Então, ele seria um cachorro bom para trabalhar com crianças ou pessoas com algum tipo de deficiência e que ele aguenta muito, assim, né? Então, cachorros que são mais sensíveis já não dariam conta, por exemplo. De porte pequeno. Isso, de porte pequeno ou que fossem mais sensíveis mesmo. Então, tem que ser um cachorro dócil, extremamente educado, adestrado e que tenha o treinamento específico para aquela área. Se eu vou trabalhar no hospital, então eu preciso que o cachorro esteja treinado para no hospital. Ele precisa ser acostumado com barulhos, com pessoas diferentes, sons diferentes, objetos diferentes, e isso tudo a gente faz um trabalho de socialização também. Então, o cão, ele precisa de gostar de gente, até mais do que de cachorro, outros cães, né? Ele, como você vê, assim, ele é um cachorro que vem, conversa, ele gosta de estar entre pessoas. Então, assim, o que a Socorro falou em relação ao ganha-ganha, a gente leva muito a sério, porque o importante aqui nesse trabalho todo é o bem-estar do cão. A gente nunca vai forçar ele a estar numa situação que ele não quer. Então, para isso, a gente precisa de um profissional de comportamento junto. A gente tem um profissional de saúde, se a gente estiver no hospital, né? A gente tem um tutor, tem o cão e tem um profissional de adestramento ou comportamento que vai estar olhando para o cão. Né? No nosso caso, aqui que a gente trabalha com cães, né? E ele vai estar olhando se o cachorro está apresentando algum sinal de estresse, se ele vai estar querendo, né? Se ele gosta daquela relação. O cão, ele tem uma linguagem própria, que apesar da gente achar que sabe, né, muitas vezes, porque eu sempre tive cachorro e tudo, é só quem estuda mesmo e conhece, sabe, né, quais são os sinais que ele está dando quando ele está gostando ou quando ele está desconfortável. Então, a gente observa muito isso neles e aí a gente vai conduzindo a interação nesse sentido. Bom, então o Tuco está dando sinais de que está gostando, né? Porque o Tuco está aqui deitadinho, está aqui de boa, aqui daqui a pouco vai tirar um cochilo, então parece que ele está bem confortável, né? Agora eu quero ver com as minhas convidadas, Socorro e a Andréia também, como é a receptividade e o ganho da pessoa que faz esse trabalho, recebe essa atenção do animal. Por favor, Andréia. Nós temos muitas pesquisas nas diferentes áreas. Então, para cada área técnica, a gente terá aí ganhos específicos. Então, por exemplo, na educação, além de impactar o ambiente da escola, por exemplo, você imagina, vocês percebem o impacto do Tuco no estúdio? Imagina dentro da escola, né? Entrar em sala de aula, como o IBIA entra em sala de aula, né? A presença dos cães, ele impacta o ambiente e, bem conduzida a utilização do cão, nós apoiamos o projeto pedagógico na presença deste cão. Ele vai mediando as aquisições pedagógicas dessa turma ou deste aluno. A mesma coisa para a área da saúde, né? Um fisioterapeuta pode trabalhar de forma assistida por animais, com cães, por exemplo, e ter ganhos na evolução deste paciente, quer seja nos ganhos motores, no equilíbrio, no desenvolvimento físico. Então, para cada área, a gente terá ganhos específicos. Socorro, quer complementar, por favor? Eu complementaria também, na parte principalmente da saúde, nos hospitais, a aceleração da recuperação é uma coisa que está provada, né, em pesquisas. A mitigação da dor, a redução da dor, quando o animal está presente, é uma situação que nós, dentro do nosso trabalho, a gente pôde comprovar várias vezes, nas visitas ao leito, principalmente. Então, assim, o cão, ele traz, como você mesmo colocou aí, a alegria, né? Ele contagia o ambiente, né? Então, as pessoas se tornam mais leves. E a hora que se tornam mais leves, as dificuldades parece que também vão sendo minimizadas. Então, eu vejo assim como um grande benefício. As pessoas, às vezes, têm um pouco de receio com relação à preocupação, e tem um pouco aí um mito de que o cão traz sempre doença. Né? Então, assim, tem todo um cuidado, né? Todos os cães que são de intervenção assistida, eles têm um protocolo sanitário para esse tipo de trabalho extremamente rígido. Então, as pessoas também podem ficar mais tranquilas com relação a isso.
Bom, agora eu queria que você explicasse, Vanessa, como é que é esse cuidado com o animal, né? Porque nós vimos nas imagens o Tuco e os outros cães ou os outros animais, né, Socorro e Andréia, eles atuam, inclusive, naquele corredor ali do hospital de cuidados paliativos, onde os pacientes estão num estágio mais avançado, digamos assim, da doença, né? A gente trata muito pacientes terminais. A gente começou nesse hospital, no Hospital de Apoio de Brasília, que é um hospital referência, né, em cuidados paliativos. Então, para que a gente começasse, isso foi em 2016, 2017, que a gente começou a trabalhar, a gente precisa, e existe já todo um protocolo, todo um critério e protocolo internacional de atendimento. Então, a gente foi para esse protocolo, a gente foi seguir esses critérios internacionais de atendimento e, junto com o hospital, a gente foi montando esse protocolo específico, né, para atender essas pessoas. Então, junto com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a gente sentou com eles, mostrou todos os estudos e falou assim, olha, a gente tem condições de trabalhar com vocês, né? A gente consegue. Agora, a gente precisa de atender esses requisitos aqui. Então, o cão ele precisa de estar com todas as vacinas em dia, né? Ele precisa estar livre de ectoparasitas, né? Que a gente chama de pulgas e carrapatos, né? Ele tem que ter um atestado de saúde, ele tem que ter um atestado dizendo que ele pode trabalhar. Né? E, ao mesmo tempo, na nossa interação que a gente faz com os pacientes, a gente faz de uma forma, o cão está treinado para isso, né? Se o acesso, né, a pessoa está com algum acesso, algum tipo de intervenção, né, a gente faz o atendimento do cão do outro lado. A gente usa um pano de campo, que a gente chama que é um tecido, para que a pessoa não entre em contato direto com o cão, né, com o tecido do hospital. Né? E, além disso, depois de toda a intervenção que a gente faz, todo o contato com o público, né, com o paciente, a gente faz a limpeza antes mesmo da pandemia, né? Isso é um protocolo internacional. A gente faz a limpeza das mãos das pessoas, né, com álcool 70%. Antes de entrar no hospital também, os cães, eles têm que também se limpar. A gente faz a limpeza das patas dos cães. Os cães, obrigatoriamente, têm que tomar banho 24 horas antes da visita. E também a gente faz a limpeza dos dentes. Inclusive, a Vanessa está com a camiseta da instituição IBIA, que representa, conta para a gente, essa arte. Representa justamente todos os animais, né? Sim, todas as raças, né, que nós temos na nossa associação. A gente, antigamente, né, antes da pandemia, nós tínhamos um corpo muito grande de associados, né, em torno de 23 cães. A gente trabalhava com 23 animais. E de várias raças. Então, a gente resolveu fazer uma logo representando todas as raças que trabalharam com a gente, pegando características específicas, né? E fechando num abraço, né? No contato, que é isso, né? A gente trabalha com vínculo. Nos estudos que foram realizados em relação ao contato com os cães em hospitais e em outras instituições, foi verificado que a produção da ocitocina, que é o hormônio que a pessoa produz ocitocina, e o cão também produz ocitocina, que é um hormônio relacionado ao prazer e ao amor, né? A pessoa fala que é o hormônio do amor, ele está relacionado ao vínculo. Então, é o mesmo hormônio que é produzido a mãe quando ela amamenta o filho. É o hormônio relacionado ao vínculo, à formação de vínculo. Por isso que a gente vê a importância da presença do cão nesse tipo de intervenção, no hospital, em um asilo, onde as pessoas precisam formar esse vínculo. Muitas vezes o profissional de saúde não consegue acessar o paciente de uma maneira tradicional, por conta de várias questões. E o cão, ele abre essas portas. Por meio do cão, a presença do cão no ambiente, não necessariamente precisa estar tocando no cão. Todo mundo aqui está percebendo, né, que a presença do cachorro no ambiente, ele ajuda nessa promoção, nessa produção de hormônios de prazer, como a ocitocina, as endorfinas, e, ao mesmo tempo, a diminuição dos hormônios relacionados ao estresse, o cortisol e outros hormônios. Então, assim, a gente vê que nos estudos, né, que foram pesquisados, a presença do cão no ambiente, ela traz o bem-estar e isso é cientificamente comprovado. Maravilha. Vou voltar aqui o telão agora às minhas convidadas. Bom, Andréia, eu queria que você explicasse para a gente quais são os principais diagnósticos onde há indicação da intervenção assistida por animais, porque, inclusive, hoje em dia, o Conselho Federal de Medicina, né, Vanessa, traz essa indicação, foi regulamentado. Né? Acho que alguns anos atrás ainda era uma demanda, uma luta do movimento, hoje não. Hoje, inclusive, planos de saúde, lá na ecoterapia que eu conversei, há um impasse ainda, é claro, em torno da autorização, mas os planos de saúde hoje, eles cobrem, por exemplo, a ecoterapia e outras intervenções assistidas por animais, né? Mas tem diagnósticos onde há um benefício maior? O que a gente percebe... aqui falando de duas coisas, né? Primeiro que sim, tem uma evolução da área.
a ecoterapia, ela conseguiu avanços maiores do que as intervenções assistidas por animais. Ela já tem legislação própria e esta é a busca atual, né? Uma busca internacional atual da profissionalização da área das intervenções assistidas. E como a Vanessa mencionou, a indicação passa muito pela avaliação do sujeito, né? Então, essa predisposição à interação com o animal, se tal protocolo, né, da área de atuação, então, um protocolo da área da fisioterapia ou da TO, ou da psicologia, ou da educação, se aquele protocolo que já está estabelecido na área de atuação do profissional se encaixa com a demanda deste sujeito, né, do paciente ou do aluno. Então, ela não é universal. As intervenções assistidas por animais não é uma indicação universal, porque ela entra neste espaço, né, da predisposição do sujeito, né, para adesão ao tratamento ou à proposta pedagógica. Socorro, existe diferença entre a terapia assistida por animais, atividade com animais e educação assistida por animais? Porque a nomenclatura é parecida, a proposta é diferente? Ela é diferente. Todas estão dentro do escopo de intervenção assistida por animais. A terapia assistida por animais e a educação assistida por animais, ela tem que cumprir um protocolo mais técnico de um acompanhamento, de um treinamento específico, sistemático, periódico, de aprofundamento desse saber, né, de um cuidado e também um acompanhamento sistemático com esse cão de intervenção assistida. A atividade assistida por animais, e aí a Andréa me corrija, por favor, ela exige um pouco menos a partir do momento que esse protocolo, ela não tem que cumprir um protocolo mais rígido, né? Então, essa parte mais técnica, ela cabe mais à área da saúde e da educação. Por favor, André, então vamos aqui amarrar antes da gente partir para o intervalo. São duas áreas altamente profissionais e técnicas. Então, elas passam pelos protocolos das áreas de formação deste profissional e ela é determinada pela mensuração da evolução ou do quadro do paciente ou dos ganhos pedagógicos de um aluno. Eu preciso comprovar, ela tem métrica. A atividade, ela é livre. Então, quando a gente faz uma visita ao hospital, né, e traz este benefício do contato, eu não estou mensurando, por exemplo, como este paciente estava se sentindo antes da chegada e como ele vai se sentir após a saída do nosso grupo de intervenção, né? Então, a diferença está no olhar para a mensuração. Nas terapias e na educação, a gente comprova a evolução, né, deste sujeito. Né? Ele teve determinados ganhos, quando nós começamos a intervenção, ele estava em determinado ponto de desenvolvimento, por exemplo, na alfabetização, né? Ele não conseguia ainda ler frases longas, apenas frases curtas, ou trocava fonemas, por exemplo, e agora, depois de tantas sessões de intervenção, utilizando tal protocolo pedagógico, hoje nós temos este resultado de fluência. Então, eu comprovo. Essa é a principal diferença. Eu vou pedir licença para vocês agora. A gente vai fazer um breve intervalo, né, Vanessa? Para o Tuco dar uma voltinha, comer um petisco, beber uma água, né, Tuco? Viver Melhor faz agora uma breve pausa e daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre esse assunto. Até já já. Viver Melhor está de volta e hoje a edição é sobre terapia assistida por animais. Uma pesquisa recente que foi publicada pela revista científica Science comprova os benefícios dessa intervenção em unidades pediátricas de cuidados intensivos. Os pacientes tiveram ganhos significativos. Confira agora no quadro Avanços.
A pesquisa publicada pela revista Science foi realizada por vários profissionais das áreas médica e terapêutica. Os cientistas chegaram à conclusão de que a terapia assistida por animais está associada à diminuição dos níveis de cortisol e o aumento do humor e da atividade. O cortisol é o hormônio ligado ao estresse. A interação com o animal, segundo a pesquisa, influencia na mobilidade, recuperação e nos resultados psicossociais pós-alta. Foram avaliados 80 pacientes internados em ambiente hospitalar de cuidados intensivos, com idades que variam entre 2 e 19 anos. Os pacientes do grupo experimental interagiram com as equipes de cães de terapia por 5 a 10 minutos. E os pacientes do grupo de comparação continuaram sua atividade atual sem uma visita de animais. Os efeitos foram significativos por várias horas, ao invés de minutos. Segundo os pesquisadores, essas visitas podem reduzir o estresse e aumentar a atividade, e talvez até mesmo a mobilidade do paciente. E agora eu vou voltar a conversa aqui com as minhas convidadas de hoje, a médica veterinária Vanessa Espanholo, a pedagoga Andréa Petenucci e a psicóloga Maria do Socorro Lima. Bom, vamos tocar aqui o bloco. A gente apresentou agora a pesquisa no quadro Avanços. A gente já tinha falado um pouquinho no primeiro bloco, Vanessa e doutoras, a respeito dos efeitos, né, no nosso cérebro, no organismo. E a ciência, de fato, ela comprova. Então, a Vanessa falava aqui comigo nos bastidores, eu quero repercutir mais essa questão, que é muito mais, a pet terapia, hoje nem está usando mais esse termo, né, Vanessa? É muito mais que levar o cachorrinho no hospital, o cachorrinho bonzinho, fazer carinho, não é muito mais profundo. É muito mais técnico do que isso, né? A gente luta muito contra essa forma empírica, né, de fazer a intervenção assistida, porque, como eu te expliquei, a gente tem todo um protocolo internacional de intervenção, a gente precisa que o cão seja treinado, seja socializado, ele precisa passar por várias etapas. E a gente vê muitas coisas, às vezes, dando errado, porque o cachorro não foi treinado para isso. Então, você pegar um cão e falar, e a gente recebe muito isso, a gente recebe vários e-mails falando, nossa, mas meu cachorro é tão bonzinho, eu não posso levar ele para o hospital? A gente fala, não, assim, não é só porque você tem um cão bonzinho que ele tem perfil para trabalhar. A gente precisa de você vê que a gente precisa de todo o arcabouço teórico por trás disso, a gente tem muito treinamento envolvido. É um processo longo, não é uma coisa tão imediata assim. Andréa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua dissertação. A gente já adiantou um pouco no bloco anterior. A Andréa, ela tem um estudo que fala sobre os efeitos da educação assistida por animais na leitura de estudantes do ensino fundamental. Houve melhora nas habilidades da leitura, doutora? Então, a minha dissertação do mestrado foi feita a pesquisa nos alunos do 5º ano, de uma escola municipal em São Paulo, um pequeno grupo de alunos, e o maior resultado que nós tivemos vem dos autorrelatos. Então, sim, nós tivemos as pontuações de avanço nas habilidades leitora. Então, por exemplo, um dos sujeitos que na primeira leitura, foram 5 sessões, na primeira sessão de leitura, ele teve mais de 20 pausas, né? Com o passar do tempo, lendo para o cão, na última leitura, ele já não pausou essa leitura, né? Por dificuldade aí, de manter o ritmo da leitura. Então, nós tivemos estes avanços que são facilmente mensuráveis pelo número de palavras lidas em relação ao tempo e etc. Mas o que nos chamou a atenção foram os autorrelatos e as autopercepções. Então, como este aluno se via um leitor que não tinha um bom desempenho inicialmente, e ao final do processo das sessões de leitura, ele se entende como um leitor apto, ele se percebe leitor. Obviamente que a presença do cão facilita muito, por conta, primeiro, do vínculo e das produções de todo este bem-estar bioquímico, né? Então, baixa de pressão, diminuição de batimentos cardíacos, aumento dos neurotransmissores de prazer. Isso é uma das partes. A outra é, no caso da leitura, o não julgamento, né? Quando eu leio na sala com os meus pares e eu não tenho o mesmo ritmo, eu passo por julgamentos, por risos e etc. do meu grupo. O cão não faz isso, o cão não julga, né? O cão
é um interlocutor complacente, amoroso, né? Ele não está preocupado se você pausou 20 vezes um texto ou se você não pausou nenhuma vez. Ele está ali para você, né? Durante todo o tempo da sua leitura, seja ela como for. Então, esta também é uma abordagem, né, e um foco que nós utilizamos de maneira deliberada na hora de trabalhar com as crianças na educação. Socorro, a relação do PET com o tutor ou com crianças e pessoas assistidas, ela também aumenta os níveis de serotonina e dopamina, que são responsáveis pela alegria, né? E eu acho muito curioso, muito interessante que a gente conversava sobre isso também, né, Vanessa, que os autistas, por exemplo, que têm uma sensibilidade maior ao contato, não gostam de muito abraço, daquela relação muito pegajosa, eles adoram e abraçam os animais e tem uma interação assim que você né, realmente surpreende. O que acontece, né? O autista, ele se dá a permissão de chegar, ele se dá a permissão do momento que ele quer, proximidade ou não. E o cão tem muito disso, né? O cão, ele não tem julgamento, ele não tem preconceito, ele está ali e ele gosta de você. Eu digo que o amor de um animal por um ser humano, ele é totalmente desprovido de maquiagem. Quando a gente gosta de alguém, nós humanos, a gente procura o melhor. Então, a gente se maqueia para o outro, a gente tenta mostrar o que é melhor da gente. O animal, ele vê a gente como a gente é, sem essa máscara. Então, eu vejo que as crianças, as pessoas que têm alguma dificuldade, alguma deficiência, elas se permitem estar perto deles porque elas podem ser como elas são e a aceitação do animal é plena. Ele é isso, né? Eu amo você do jeito que você é e o outro te aceita do jeito que você é. Então, eu vejo que é uma cumplicidade de aceitação, de não preconceito, de cuidado e respeito com as diferenças, que o animal traz muito isso, né? Essa generosidade, no ensinar para todos nós esse respeito, esse cuidado, esse olhar, essa atenção ao diferente, que nós lidamos com a diferença o tempo todo, somos diferentes o tempo todo. E falando nesse assunto em lidar com diferenças, em generosidade do cachorro, essa força do vínculo, da troca, né? Eu quero assistir junto com vocês agora uma reportagem do Arthur, que mostra a força do vínculo entre pessoas e cachorros e mostra também o preconceito que as pessoas especiais que precisam do apoio do animal, o que essas pessoas ainda sofrem em pleno 2022, infelizmente. Vamos conferir na reportagem. Arthur, de 22 anos, é autista e não sai de casa sem a companhia do Atlas, um pastor belga. O Atlas, para mim, ele veio selecionado de um canil aqui de Brasília, que trabalha com cães de trabalho. Então, eles selecionaram ele desde a questão dos pais até o nascimento. E aí ele veio para mim com 62 dias. O jovem conta que desde que começou a contar com a parceria do cão de assistência emocional, está mais seguro e as crises diminuíram. Arthur está menos ansioso e impulsivo. Também teve melhora no sono e está mais tranquilo para desempenhar as atividades do dia a dia. O Atlas, para mim, ele basicamente se tornou tudo o que eu precisava em pouquíssimo tempo. Assim, já conseguia me ajudar com basicamente 10 meses, eu já conseguia trabalhar, de fato. Então, está sendo um processo bem incrível trabalhar com ele. Ele alerta antes de eu ter uma crise e durante uma crise ele consegue responder essa crise, se eu estiver tendo essa crise, poder parar. Então, ele pode, desde abrir a porta de um elevador até alertar uma crise, até buscar um remédio. Foi por isso que em fevereiro, quando Arthur precisou fazer uma viagem de Brasília para São Paulo, o Atlas estava lá junto com ele, claro. O problema é que na primeira tentativa de embarque, dias antes, o cão foi impedido de acompanhar o dono. Arthur foi obrigado, então, a cancelar a viagem. Falaram
falaram que basicamente só um cão até 10 quilos e 10 quilos ainda com uma bolsa de transporte, e que independente dele ser um cão de serviço ou não, ele não poderia embarcar comigo. Eu não conseguiria viajar sem ele, então já era uma coisa que eu tinha certeza que não ia acontecer. Se eu fosse viajar e fosse sem ele, não teria como. A autorização só foi dada pela companhia aérea porque Arthur entrou na justiça e teve o direito garantido por uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O advogado do rapaz acredita que a recusa da empresa foi consequência da má interpretação da lei. Esse é um problema constante em muitas empresas aéreas, não é só essa específica, porque as empresas aéreas, elas alegam genericamente que não há no nosso sistema jurídico nada específico tratando do chamado cão de assistência, que a nossa legislação ela só se preocupou com o cão-guia, com a pessoa portadora de deficiência visual. De fato, nós temos uma lei de 2005, que passou a prever a possibilidade, o direito da pessoa com deficiência visual de transitar nos meios de transporte, nos locais públicos, com o chamado cão-guia. É verdade. Nós temos também uma lei que trata especificamente das pessoas com autismo, a lei de 2012. E recentemente, não tão assim, em 2015, nós tivemos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também é conhecido como Lei Brasileira de Inclusão, que trouxe, na verdade, uma série de direitos, uma série de garantias às pessoas com deficiência. O nosso maior desafio hoje em dia não é a criação de novos direitos, e sim a concretização dos direitos que já foram consagrados, que já foram reconhecidos pela legislação nacional e pela legislação internacional. O episódio, infelizmente, não foi o primeiro enfrentado pelo Arthur. Em novembro de 2021, o rapaz passou por uma situação semelhante, só que foi na porta de uma estação do metrô em Brasília. Na hora que eu fui entrar no elevador, o guardinha me parou e falou que eu não poderia entrar com o cachorro, porque o cachorro não é deficiente. E aí eu falei que eu ia entrar, entrei do mesmo jeito e desci. Na hora que eu cheguei na estação, o cara me barrou e falou que só com o guia poderia. Eu dei para ele todos os documentos que eu tinha do Atlas, que eram documentos de treinamento, a carteirinha de identificação dele, a carteirinha de vacina, enfim, tudo que era necessário eu entreguei para ele. E aí ele falou que mesmo que eu tenha tudo isso, que esteja na lei, que eu tenho direito à acessibilidade, que seria uma tecnologia assistiva, eu não poderia adentrar com o cachorro. Depois de muito diálogo, mobilização e um tempão de espera, deu certo. Arthur e Atlas conseguiram ingressar no metrô. Na época, o metrô argumentou que o regulamento de transporte de tráfego e segurança não prevê transporte de cão de serviço, mas de cão-guia. Por isso, a demora na autorização de entrada, já que, segundo o metrô, a segurança precisou checar as informações com a área responsável. A companhia informou ainda que a equipe foi orientada para que o atendimento de casos semelhantes tenha resposta mais ágil. O caso do Arthur, ele é emblemático porque ele demonstra de maneira bastante eloquente a dificuldade que as pessoas com deficiência, elas possuem nas atividades mais básicas do seu dia a dia, na sua rotina. Aquilo que é muito comum, que é muito fácil a mim, a você, para elas se torna algo assim muito pesado. Mas eu acho que a nossa mudança ela tem que ser muito mais de comportamento do que a normativa. Tendo ele agora e ele trabalhando, me ajudando da forma que ele ajuda, eu posso tranquilamente ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Então, a importância dele é simplesmente que ele me dá uma autonomia que eu não teria nem se eu tomasse algum remédio. Bom, Vanessa, quero repercutir com você agora a reportagem que nós assistimos do Arthur. É um cão de assistência emocional. Temos ainda um vácuo aí na legislação, digamos assim, no que diz respeito ao acesso, ao cachorro. Mas no dia a dia você observa ainda esse impasse? A gente, na legislação, a gente vê que existe um vácuo, A gente não tem uma regulamentação que fale em relação aos cães de suporte emocional e nem aos cães de intervenção assistida. Então, a gente não tem permissão para entrar em transporte público, por exemplo, metrô, ônibus, e como os cães-guia, que tem uma legislação específica para eles. A gente tem 2 projetos de lei
tramitando na Câmara, que versam sobre esse assunto, mas extremamente relacionados a cães de intervenção assistida, né? E aí eles estão indo à tramitação justamente para regulamentar essa parte que a gente fica um pouco em dificuldade, né? Essa questão de entrar em hospital, entrar em asilo, muitas vezes a gente vê dificuldade porque não tem uma legislação para isso. Então a gente precisa vir com todo o arcabouço teórico internacional, falando dos benefícios, falando do treinamento, tudo isso, porque a gente não tem também uma legislação que nos suporta, né? Que nos apoia. Bom, eu vou aproveitar aqui com a palavra a educadora e a psicóloga, minhas convidadas. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão do acesso. Quais são os gargalos que a gente precisa enfrentar ainda para que a terapia seja mais aceita, mais conhecida? Falta de divulgação? Ou quais são os obstáculos? Por favor, Andréia. Nós percebemos na área que, assim como o resto do mundo, as grandes instituições, tanto europeias quanto americanas, nós precisamos evoluir a área para o formato profissionalizante desta área. Então, todo este escopo precisa tramitar em consonância. Então, nós precisamos de lei que apoie, ao mesmo tempo precisamos de grupos que trabalhem, né, utilizando os guidelines internacionais. Então, a gente vai aqui costurar um pouco de tudo que foi dito. Então, não é aquele cão bonzinho que vai trabalhar nas intervenções, é um cão especialmente selecionado, treinado, socializado e acompanhado durante a sua trajetória profissional, assim como os grupos que trabalham de forma profissional ou as ONGs também precisam seguir as diretrizes, que nós já temos diretrizes estabelecidas. E junto disso, pleitear que esta área seja reconhecida e legislada de forma correta, porque nós também percebemos que algumas leis são propostas, mas que não receberam a informação técnica necessária. Então, as leis também podem correr o risco de trazer aí malefícios para a prática, né? Então, a gente precisa sim legislar e legislar com o apoio de profissionais da área, né, com conhecimento técnico avançado. Socorro, fala para a gente agora um pouquinho sobre o caso do Arthur, repercutindo ainda a questão do jovem autista aqui de Brasília. Ele bem colocou que ele não viajaria sem o cãozinho. Ele se sente confortável, ele se sente ali extremamente seguro com a presença do companheiro. E eu acho que o autista, ainda como tem esse gargalo jurídico, e tem essa dificuldade também da sociedade de empatia, de perceber ali que é tão importante para ele, né? Ele precisou entrar na justiça, conseguiu. A sociedade precisa entender um pouco melhor essa amplitude de alguns transtornos mentais e algumas dificuldades, né, de socialização, como tem o autista. Agora, eu concordo com a Andréia, precisa de uma legislação mais clara, precisa que profissionais dessa área possam se colocar de uma forma mais didática, que esclareçam a população, para que as pessoas possam respeitar essas situações diferenciadas. O cão de assistência é um cão de apoio emocional importantíssimo para as pessoas que têm pânico, para as pessoas que têm vários transtornos emocionais. Então, é importante quando você vê essa situação, uma abordagem mais humana, mais acolhedora, mais respeitosa. Eu acho que é o que está faltando muito nessa nossa sociedade, e é por desconhecimento mesmo. Então, assim, que uma comunicação seja mais clara, que existam leis mais claras com relação a isso, mas que elas também sejam passadas para a população, passadas para a sociedade de uma forma mais organizada, mais orientativa, por profissionais sérios, né, que possam realmente mostrar a diferença de um cão de assistência, um cão de intervenção assistida por animais, né? Bom, e falando em acesso, como nós estamos na mais alta corte do país, o estúdio da TV Justiça fica aqui na sede do Supremo Tribunal Federal em Brasília. O Tuco entrou
Sem problemas aqui no tribunal, nós temos imagens. Vamos agora acompanhar uma pequena reportagem da chegada do Tuco aqui na TV Justiça. Veja só. A chegada do Tuco foi cercada de cuidados e ele passou por todos os protocolos de segurança, desde a entrada na área externa do Supremo Tribunal Federal até a identificação na portaria. Por onde passava, o cão de 50 quilos da raça Bernese chamava atenção e despertava a curiosidade. Teve pausa para fotos e para beber água. E desde a descida pelo anexo 1 do Supremo Tribunal Federal até o pomposo tapete vermelho por onde passam os ministros do Supremo, Tuco se comportou muito bem. Na chegada do estúdio, mais assédio e um momento para ele brincar e fazer o reconhecimento da área. Prova de que ele é dócil, inteligente, mesmo sendo filhote e adorando uma brincadeira, já está quase apto a ser um cão de assistência em hospitais, asilos e escolas do Distrito Federal. Vanessa, eu queria que você falasse agora um pouquinho, já caminhando para o fim, quem quer participar da ONG ou quem quer receber a visita à instituição ou hospital dos cães ou ter acesso ao trabalho de vocês, qual é o serviço? A gente hoje está voltando com os nossos atendimentos presenciais, né? A gente teve que parar durante a pandemia. Nós, como instituição, atendíamos, na época, antes da pandemia, né, 5 instituições. A gente atendia no Hospital de Apoio, no Hospital Materno-Infantil, atendendo crianças e gestantes de alto risco. Nós também atendíamos 2 instituições de longa permanência, né, com idosos, e uma instituição de saúde mental. Agora, na pandemia, a gente parou todos os atendimentos, né, por força maior, e a gente está retomando agora com um projeto de educação assistida por animais em uma escola pública aqui de Brasília. Então, as pessoas que querem participar precisam mandar um e-mail para a gente, né, ibia@gmail.com, né? E além disso, a pessoa precisa ter perfil, como eu falei, né? A gente também trabalha com voluntários sem cão. A gente não precisa ter cão para participar do projeto, né? A pessoa também que gosta de pessoas e cães, né? Porque precisa de gostar de gente para trabalhar também. Ela pode entrar em contato com a gente. Quem tiver cachorro que quiser participar, como vocês perceberam, tem que ter um treinamento específico e isso a gente também auxilia, né? A gente faz uma seleção para isso. Elas podem também entrar em contato com a gente e as instituições que tiverem interesse também podem entrar em contato, que a gente esse trabalho só acontece através de parceria, porque a instituição também tem que dar a sua contrapartida, porque o profissional de saúde ou o profissional que tiver lá, ele tem que nos acompanhar, né? Tem que ser um trabalho em conjunto. A gente sempre fala assim da tríade, né? Que é o tutor, o cão, o paciente. Eu não falo nem que é tríade, né? É mais do que isso, mas tem que ter o profissional sempre junto com a gente, né? E as instituições que a gente trabalha são muito parceiras. Maravilha. Eu vou agradecer agora as minhas convidadas. Socorro, Andréia, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada também, Vanessa Espanholo, veterinária. Parabéns pelo Tuco. O Tuco se comportou muito bem, viu? Eu que agradeço, viu, Rafaela? É um prazer enorme estar aqui e falar sobre esse assunto, que é um assunto que é apaixonante. A gente se emociona demais falar sobre isso, porque a gente abraça a causa, a gente estuda muito e, assim, a gente fala que a gente é um pouco egoísta, que a gente ganha muito também. Assim, a gente, como voluntário, os resultados que a gente tem e assim, as histórias que a gente traz com esse trabalho são extremamente emocionantes. A gente é muito gratificante participar disso tudo. Obrigada. Eu que agradeço. Vou me despedir aqui com o Tuco também, que eu agradeço demais. Ficou bem quietinho, se comportou e muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Lembrando que você pode rever os nossos programas nas redes sociais, no @TV Justiça Oficial, ao longo da programação em horários alternativos. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.